Por mais que pensamos ter controle de todos os nossos atos, agimos e fazemos muito mais pelas informações ocultas, que sequer temos notícia conscientemente. Nesse Produtora de Notícias, vamos falar sobre o inconsciente e de que forma ele pode influenciar em nossas vidas. A mente humana, ela é dividida em dois planos. O consciente, que seria aquilo que temos conhecimento, e o inconsciente, que costuma gerar especulações e por isso é objeto de análise para muitos estudiosos. Mas afinal, o que é o inconsciente? Se a gente pudesse tentar explicar isso sinteticamente, nós poderíamos pegar um modelo do iceberg, que são aqueles grandes blocos que vivem flutuando no mar. Quando a gente olha para um iceberg, ou quando a gente olha para um cubo de gelo num copo de água, por exemplo, a gente vai observar que apenas uma parte superficial desse cubo de gelo, ou do iceberg no mar, ficam fora d'água. A outra grande parte do iceberg, ela fica submersa. Da mesma forma que a gente usar esse cubo de gelo, a gente vai ver num copo de água que a grande parte do cubo fica abaixo da linha d'água. Então, mas tudo isso faz parte do gelo, faz parte da nossa personalidade, dentro dessa analogia que a gente está tentando traçar. Então, na verdade, o ser humano, a psique humana, ela tem esse modelo desse iceberg, em que grande parte da nossa personalidade, da nossa psique, ela fica abaixo da linha d'água. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, nós não temos um acesso imediato, né? E as teorias da psicologia, chamadas teorias psicodinâmicas da personalidade, elas levam em consideração a existência desse inconsciente, ou seja, uma parte da nossa personalidade que nós não temos um acesso imediato a ela. Dentre os diversos estudos, destacaram-se a teoria psicanalítica de Freud, que foi o primeiro teórico a sistematizar a ideia do inconsciente, e a teoria da psicologia analítica de Jung. Dentre outras coisas, a teoria de Freud, ela leva em consideração a existência de um inconsciente que está muito ligado às questões ligadas às experiências da primeira infância, com as figuras parentais, e, a partir disso, ligado a todo o desenvolvimento psicossexual da criança que vai desaguar na nossa vida adulta. O Jung, ele aponta não só para uma existência de um inconsciente que seria individual, como também ele aponta para a existência de um inconsciente chamado por ele de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele seria um substrato psíquico comum a toda a humanidade. Então, da mesma forma que nós temos as nossas experiências pessoais registradas no nosso inconsciente pessoal, que o Jung também aponta a existência de um inconsciente individual, nós teríamos também as experiências da humanidade que seriam registradas nesse inconsciente coletivo. Tá? Na verdade, o arquétipo é a possibilidade de uma representação vir a ser. É um conceito extremamente complexo. Imagine que nós estejamos herdando psiquicamente inúmeras formas de bolo, vamos dizer assim. Cada uma tem uma forma diferente. E o arquétipo, ele seria uma forma de bolo que nós herdaríamos. Então, cada um vai preencher essa forma de bolo de uma maneira específica. Então, o que Jung propõe é que todos nós teríamos, nesse inconsciente coletivo, infinitos arquétipos que nós herdaríamos, que poderiam ser atualizados ou não. Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha! É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora para 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça. Pônei maldito, lá 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 lá. Certos recursos são utilizados tão discretamente pela publicidade e pelo marketing que impossibilitam a percepção da mente consciente. São imagens, sons e associações indiretas, conhecidas como mensagem subliminar. O seu efeito persuasivo chega apenas do lado inconsciente da mente. Nós viemos até uma agência de publicidade conversar com um profissional sobre o assunto. Então, Vinícius, de que forma a publicidade ou o marketing utiliza o inconsciente das pessoas para influenciar nas relações de consumo?
Utiliza de várias formas, né? Não necessariamente das formas corretas, vamos dizer assim. No Brasil, por exemplo, a propaganda subliminar é proibida, né? O CONAR, apesar de não conseguir fiscalizar isso de uma forma muito efetiva, porque tem uma matemática lá de décimos de segundo de frame, de comercial, que eles consideram já subliminar. Coisa de exposição de cores, né? São vários cases na propaganda mundial que lançaram mão, por exemplo, da propaganda subliminar e acabou gerando problemas, né? O caso do Pokémon lá no Japão, que não era um comercial, mas era uma comunicação. Muitas propagandas usam imagem de artistas ou celebridades, figuras públicas, para associar sua marca a esse artista. Você acha que através disso pode ocorrer uma influência do inconsciente? Acredito que sim, pode ocorrer uma influência do inconsciente, mas o que tem que se notar ou se pensar quando se está criando, quando se está planejando um tipo de campanha como essa, com o uso de celebridade, que tipo de identificação que as pessoas vão ter, né? O Brasil usa muito celebridade, né? A gente cansa de ver nos breaks, nos intervalos comerciais, a quantidade de celebridades que cada comercial você tem, cada break comercial deve ter umas 2 ou 3 propagandas com o Luciano Huck, né, por exemplo. E assim, tem muita gente que não aguenta mais ver o Luciano Huck na televisão, usam o áudio dele, a propaganda da Coca-Cola usou o áudio dele. Mas tem, por outro lado, muita gente que acaba podendo ser realmente influenciada positivamente por esse tipo de propaganda. E você, como publicitário, o que acha do uso dessas mensagens subliminares? A mensagem subliminar, ela não é uma... A subliminar, como a gente conhece clássica, ela não é uma coisa muito ética, né? Mas quando você usa de referências culturais, de referências afetivas, ou mesmo das celebridades, eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Quando se é feito com planejamento, com inteligência e principalmente com ética, eu acho que tem que ser... Não há problema, mas esse inconsciente aí tem uma linha muito tênue, né? O que é certo e o que é errado. Se você trabalhar na dimensão do inconsciente, você vai conseguir tocar de uma maneira muito mais aprofundada na vida das pessoas, né? Então, o que a gente percebe, né, que as grandes manipulações, os regimes totalitários, né, eles tentam a todo instante justamente trabalhar essas questões desses símbolos coletivos, dessas imagens arquetípicas que são coletivas, como eu já disse. Então, você trabalhando com essas questões, você consegue, de alguma maneira, conduzir, controlar ou, pelo menos, influenciar profundamente as pessoas. Forma o inconsciente influencia em nossas vidas. Nossas oscilações de humor, nas nossas psicossomatizações, ou seja, o nosso corpo sinaliza isso, nas nossas empatias, nas nossas antipatias, nos nossos atos falhos, né? Nas nossas percepções, nas nossas intuições. Então, tudo isso seria nos nossos sonhos, nas nossas insônias, nas nossas oscilações de humor. Tudo isso são manifestações do inconsciente. Pônei maldito. Lá, 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 lá.